Olá pessoal, no vídeo de hoje eu decidi falar de um assunto que é bem complicado de ser falado na nossa sociedade atual, que é a evolução e especificamente a evolução humana, né? Então a evolução, ela não é um assunto muito bem visto da biologia, né? Por diversos motivos, mas um deles, um dos principais é a questão religiosa, né? Então muitas pessoas já nem querem ouvir quando a gente fala assim, vamos falar de evolução, não querem ouvir exatamente, porque já tem aquela ideia de que Deus fez tudo, criou tudo, e não acreditam na evolução, né? Só que a evolução, pessoal, é um processo natural que acontece, existe, né? E é importante que a gente compreenda esse processo que acontece, né? Então, é muito importante que cada uma tenha sua fé, sua crença, né? Isso nos faz muito bem. Quem acredita, busca isso. Mas também é fundamental que a gente tenha outros olhares para o mundo, outras visões, outras ideias, né? Então, eu te convido aqui a vir aprender um pouco sobre evolução humana. Já de agora, né, digo que esse vídeo, os demais vídeos que eu for vir postar aqui no canal sobre a evolução humana, não é para atacar a fé, a religião de ninguém, mas para passar um conhecimento científico, né? Então pegue seu caderno, pegue sua caneta, seu lápis, assista, anote, vai pesquisar em outras fontes, porque é muito importante a gente cada vez mais enriquecer nossos conhecimentos, certo? Esse vídeo é um vídeo de introdução à evolução humana, então a gente vai aprender o que é o ser humano, né, as principais características do ser humano, como a gente classifica o ser humano, né, e como o ser humano surgiu. Né? E aí nos demais vídeos que eu for postando de evolução humana, a gente vai entendendo como realmente o ser humano ele foi evoluindo ao longo do tempo, certo? Então a gente já começa aqui com essa imagem, né, que é bem conhecida, está presente aí nos livros didáticos, né, das escolas, está presente na internet, e é uma imagem que representa hoje a evolução. Né? Então, se você for pesquisar a evolução na internet, é essa imagem que irá aparecer, certo? Bom, pessoal, essa imagem está completamente errada, né, por diversos motivos, e um deles é que quando você olha para essa imagem, você vê que a evolução ela acontece de uma forma reta. Então, se a gente for parar para analisar aqui, ó, a evolução ela acontece numa reta única, numa única escala, né? E isso está errado, porque a evolução ela acontece de forma ramificada, certo? A evolução ela se espalha, se ramifica, então ela não é linear, ela não é reta. Já por isso, está errado, né? A gente tem aquela ideia de que evolução é, se ramifica por quê? Porque espécies vão surgir, né, vão gerar novas espécies, mas espécies também vão desaparecer. E quando você para olhar essa imagem nos passa a ideia de que as espécies vão surgindo e sempre vão continuar existindo. Está errada, né? Outra ideia é de que essa imagem fala pra gente que a evolução é uma melhoria ou um avanço. E quando você vai perguntar para algumas pessoas o que é evolução, elas já falam, a evolução é melhorar, uma melhoria, né? Os seres vivos melhoram, os seres vivos avançam, né? Melhoria e avanço na evolução não existe, são palavras que são incoerentes, erradas. Né? Exatamente porque os seres vivos não se tornam melhores, né? Não se tornam mais avançados, mas sim adaptados. Então, os seres vivos mudam ao longo do tempo, porque eles se adaptam às condições do ambiente. Os seres vivos, eles vivem em um ambiente, esse ambiente vai mudar, e para ele conseguir sobreviver, ele tem que mudar junto com o ambiente. Então, é uma questão de adaptação, não de melhoria ou evolução. E aí essa imagem mostra um ser primitivo, né, sem muito conhecimento, que se torna um ser que constrói casas, fala, né, ou seja, melhorou, né, e isso não está correto, né? Os seres humanos hoje são os animais mais adaptados, né, mas não melhores ou mais avançados do que outros, certo? E cada espécie está mais adaptada ao seu ambiente onde vive, certo? E outro ponto, né, que é um dos principais que eu gostaria de falar, que é que essa imagem diz pra gente que o ser humano veio de um macaco. Então, se você for parar para ver a imagem, você tem aqui no início o macaco, né? E no final da imagem, o ser humano. Se você parar para olhar essa imagem, o que, que você vai pensar? O homem veio do macaco. E o ser humano não veio de um macaco, certo? Então, essa imagem já está errada por esses três principais motivos, e um dos principais é que ela diz pra gente que o ser humano, o homem, né, veio de um macaco, e o ser humano não veio de um macaco, certo? De onde o ser humano veio? Né? Então, para responder essa pergunta, a gente tem o que nós chamamos de árvore
filogenética, né? Então, o que que é uma árvore filogenética? Se você for ver realmente uma árvore, a árvore ela vai ter o tronco dela, e desse tronco vai se formar lá em cima os galhos, né, que formam as folhas. Então, os galhos eles vão se ramificando, se espalhando. E a ideia de árvore é exatamente essa. Filogenética diz o que? Sobre evolução. Então, a árvore filogenética, ela conta pra gente como uma espécie surge na história e como essa espécie ela vai evoluindo ao longo do tempo. Aqui a gente tem uma árvore filogenética dos seres humanos, né, dos hominídeos. Ela conta pra gente como o ser humano surgiu, de onde o ser humano veio, quem deu origem ao ser humano e conta como o ser humano foi evoluindo, né, ao longo do tempo. Certo? Aqui na base da nossa árvore, então, a gente tem o que chamamos de ancestral comum. O que que é um ancestral comum? Ancestral comum é quando uma espécie forma uma nova espécie. Então, eu gosto muito de falar de que eu vou ter um grupo A, certo? E esse grupo A deu origem a um novo grupo, que agora eu chamo de grupo B. Bom, eu tenho uma espécie, um grupo de seres vivos que têm características semelhantes, né, são parecidos, né, eles estão ali no mesmo grupo. Esse grupo origina um novo grupo, com características próprias, já um pouco diferentes, né, do grupo A. É outro grupo, é outra espécie. E aí a gente diz que o ancestral comum é A. Por quê? Porque o grupo A deu origem ao grupo B. Então, o grupo A é uma espécie, então espécie A, que originou uma nova espécie, espécie B, certo? É interessante também falar aqui sobre o ancestral comum, que o ancestral comum passa características aos seus descendentes, né? Então, eu faço uma comparativa aqui sobre nossos pais, né? Nós, filhos, temos características de nossos pais e de nossas mães, porque a gente veio deles, né? Eles passam ali características deles pra gente. A gente vai ter até traços mais parecidos com nossa mãe ou com nosso pai, porque eles deram origem a gente. E a gente não existiria se eles não tivessem existido. E aí essa é a mesma ideia aqui de ancestral comum. Não tem como uma espécie existir se eu não tenho uma outra espécie que deu origem a ele, certo? Então aí nesse caso é uma espécie que origina uma nova espécie. E como o grupo A, que nesse caso deu origem ao grupo B, ela passa um pouco das características dela para o grupo B, exatamente porque deu origem a ela. Só que são grupos diferentes. Então, de uma forma bem resumida, uma espécie, né, forma uma nova espécie, certo? Bom, esse ancestral comum que está aqui na base, né, no tronco da nossa árvore, deu origem à linhagem dos chimpanzés. Então se formou a linhagem do chimpanzé. O chimpanzé seguiu sua linhagem. Só que ao mesmo tempo que ele deu origem ao chimpanzé, ele deu origem à linhagem dos hominídeos, dos seres humanos, como a gente pode ver aqui. No início dessa linhagem dos hominídeos, surge a primeira espécie de ser humano que a gente chama de Sahelanthropus tiandensis. Então, Sahelanthropus tiandensis foi a primeira espécie de ser humano que surgiu, certo? Do Sahelanthropus tiandensis surge uma nova espécie humana que é a Australopithecus afarensis, conhecida como Lucy, né? A Lucy, ela marca a mudança da forma de andar dos seres humanos. Então, os seres humanos andavam de uma forma e começou a andar de outra. A gente vai entender como os seres humanos andavam e como foi mudando essa forma de andar em um outro vídeo quando a gente for falar sobre locomoção do ser humano na evolução, certo? O que é importante a gente saber aqui é que a Lucy, ela marca essa transição. Então, o ser humano andava de uma forma e começou a andar de outra forma, certo? Da Lucy surge o Homo habilis, uma nova espécie de ser humano, certo? Homo habilis significa homem habilidoso, que tem o quê? Habilidades, né? Então, o Homo habilis é a primeira espécie humana a produzir as primeiras ferramentas da história. Eram ferramentas muito simples, feitas de pedras, né? Mas que deu habilidades a ele, certo? Então, o Homo habilis faz a primeira ferramenta da história e também vai descobrir o fogo. Então, o Homo habilis estava lá no habitat dele natural, tinha um galho seco, tinha uma folha seca, caiu um raio em cima. O que, que aconteceu? Pegou fogo. Só que o Homo habilis, ele não consegue usar o fogo, ele só descobre. E aí eu gosto muito de falar de que se você compra um produto novo
e você não conhece esse produto, para você usar, você tem que ler o quê? O manual de instrução. Senão você não vai conseguir usar, né? E é a mesma coisa aqui. O Homo habilis, ele descobre o fogo, é uma coisa nova, ele tá ali, só que ele não consegue usar. E há indícios, né, de que o Homo habilis teve também chances de extinção porque morreram carbonizados, porque alguns fósseis deles foram encontrados carbonizados, ou seja, queimados. Então isso evidencia pra gente que eles não conseguiram ter um controle, um domínio do fogo, certo? Depois surgiu o Homo erectus. Homo erectus significa dizer homem ereto, em pé, né? Então você hoje vai andar o quê? Em pé, reto. A primeira espécie humana a ficar completamente em pé foi o Homo erectus, certo? Que ele ficou em pé em primeira instância, na nossa linhagem, certo? O Homo erectus, além de ficar em pé completamente, ele usa o fogo. Então aqui a gente começa a usar o fogo para cozinhar alimentos, nós começamos a usar o fogo para se defender de grandes predadores da época, né, como alguns tigres dentes de sabres que conviviam com a gente, né, o fogo assustava esses grandes predadores e a gente conseguia se proteger. E à noite, como era muito fria, a gente fazia o quê? Fogueiras e dormia em volta para nos aquecer, certo? E aí cabe uma reflexão. Já parou para se perguntar por que os seres humanos hoje estão por todo o planeta? Estão por todos os territórios? Porque o Homo erectus sai da África. Então o ser humano ele surgiu na África, inclusive o Homo erectus surge dentro da África, só que ele vai para a Ásia e ele também vai para a Europa. E isso mostra pra gente o quê? Que o Homo erectus começou a expandir a espécie humana. Então o ser humano começou a se expandir pelo planeta. E por isso que hoje nós estamos por todos os territórios do nosso planeta, exatamente porque a gente teve a expansão da nossa espécie quando era Homo erectus, certo? Do Homo erectus a gente vai ter aqui, ó, bem aqui nessa pontinha, o Homo heidelbergensis, que é ancestral comum dos Homos neandertalenses, tá? Neandertalenses surge na Europa, tem bastante pelo corporal e está adaptado a viver no ambiente frio. Com o aquecimento global, ele foi extinto. A gente vai falar um pouco melhor sobre Neandertalenses em um outro vídeo, certo? E aqui surge também, a partir do Heidelbergensis, nós Homo sapiens, certo? Que significa dizer homem sábio, aquele que tem conhecimento, aquele que tem o saber. Bom, hoje, os seres humanos modernos, todos são da espécie Homo sapiens. Então, você que está me ouvindo, e todos os seres humanos são Homo sapiens. O que é interessante a gente saber aqui: todas as espécies humanas que surgiram ao longo da nossa linhagem foram extintas, não existem mais, certo? Somente nós, Homo sapiens, estamos vivos hoje. Então, a única espécie humana sobrevivente da evolução somos nós, porque a gente conseguiu se adaptar às mudanças do ambiente. Todas as outras espécies não conseguiu, certo? Bom, sobre esse nosso ancestral comum aqui que nos deu origem, né? Que a gente veio de um ancestral comum, não de um macaco, né? A gente sabe sobre ancestral comum? Não, porque a gente não encontrou o fóssil dele, a gente não encontrou nenhum registro, nenhum vestígio deles, né? Então como é que a gente sabe que eles existiram? Se eu tenho toda uma linhagem que foi encontrada, evidenciada e comprovada de existência, eu sei que eu tenho que ter alguém que dê origem a ele. Logo, eu sei que se eu tenho toda uma linhagem, né, inclusive a linhagem de seres humanos, então eu sei que eu tive um ancestral comum. Então eu sei da existência dele, por mais que eu não encontrei ele. E aí, com isso, a gente tem duas características desse ancestral comum. Esse ancestral comum que está aqui embaixo, que deu origem tanto ao chimpanzé quanto aos seres humanos, ele era primata e mamífero. Por que a gente sabe disso? Porque a linhagem dos seres humanos diz que nós somos mamíferos e primatas. É a principal característica de nós, seres humanos. E o chimpanzé também, ele é um primata e é um mamífero. E a ancestral comum, por ter dado origem tanto ao chimpanzé quanto ao ser humano, e as duas linhagens têm essas características, isso quer dizer que esse ancestral comum passou essas características aos novos grupos, né? Como a gente viu aqui no exemplo do que é um ancestral comum, certo? O que evidencia que a gente veio de um ancestral comum? Nós, seres humanos, temos 98% do mesmo material genético de um chimpanzé. O que muda? 2%. Esses 2% faz o chimpanzé chimpanzé e esses outros 2% faz nós, seres humanos, seres humanos. Só que se você pegar o DNA do chimpanzé e o DNA do ser humano, 98% é igual. E isso evidencia que a gente veio de um mesmo ancestral comum, certo?
Na árvore filogenética, a gente consegue saber que a evolução ela é ramificada, porque como a gente pode ver que ela se espalha, e essa é a representação correta de se ver a evolução pela árvore filogenética, certo? E que a evolução aqui, no caso, ela vai ser uma adaptação, não uma melhoria, um avanço, certo? E reforçando, o ser humano não veio de macaco, mas sim de um ancestral comum e comum a todos os primatas. Tudo bem? Bom, vamos entender então de fato o que é evolução, né? Então, de uma forma bem simples. Evolução é quando os seres vivos mudam ao longo do tempo. Então, os seres vivos vão mudar conforme o tempo for passando. Por que os seres vivos mudam? Porque o ambiente onde eles estão muda também. E aí eu gosto muito de usar o exemplo do urso polar, certo? O urso polar, ele vive no Ártico, né, no ambiente onde tem muito gelo, muito frio. Então, o urso polar está adaptado, né, ao frio. E o urso polar tem o que no corpo dele? Pelo. O pelo tem a função de esquentar o corpo ou manter a temperatura corporal constante, certo? Exatamente para ele poder ter um pouco ali de calor corporal, já que ele vive no ambiente frio. Então ele está adaptado a viver no ambiente frio. O que tem acontecido hoje? O aquecimento global. E o aquecimento global tem feito o nosso planeta esquentar, inclusive o ambiente do urso polar. Então, com o ambiente esquentando, o urso polar ele vai ter que se adaptar ao novo ambiente. Se o ambiente está cada vez mais quente e o urso polar está adaptado ao ambiente frio, ou ele se adapta ao ambiente mais quente, né? Ou ele vai ser extinto, ele deixa de existir. Tecnicamente, o que o urso polar teria que fazer? Entre diversas hipóteses, né, e diversas soluções, seria ele perder pelo. Ele perdendo pelo, ele consegue suportar um pouco mais ao calor do ambiente. Se ele não perder pelo, por exemplo, ele é extinto. Então observe que a evolução é os seres vivos mudando ao longo do tempo, porque o ambiente também muda. E isso mostra pra gente que os seres vivos se adaptam. Então os seres vivos mudam ao longo do tempo, mas não melhoram o avanço, mas mudam por adaptação. Então, evolução é adaptação, certo? Como a gente vê aqui no exemplo do urso polar. Agora a gente vai entender um pouco a classificação dos seres humanos. Bom, o que é um ser humano então? Né? Então, os seres humanos, primeiramente, são animais e são animais vertebrados. Por que o ser humano é um animal? Porque o ser humano tem características de animais. E uma dessas características é animais vertebrados. Bom, todos os animais que são vertebrados possuem o que nós chamamos de coluna vertebral. Então, aqui no nosso dorso, na costa, tem um osso que pega aqui da nossa cervical e vem até o nosso cóccix, aqui no início do nosso bumbum. Esse osso inteiro que se estende na nossa costa aqui é a coluna vertebral, certo? Olha que legal, vertebra, então vem de vértebras, né? Se você for pegar a coluna vertebral, você vai ver que a coluna vertebral é formada por vários ossos bem redondinhos. Cada ossinho redondo desse é uma vértebra. E se você fazer várias vértebras juntas, eu formo a coluna vertebral. Então a coluna vertebral é um conjunto de vértebras, certo? Daí vem o nome de vertebrados. Todos os animais que são vertebrados possuem essa coluna vertebral, certo? Só que quando a gente vai pesquisar o que é um animal vertebrado, o que a gente acha? Ah, é um animal que tem esqueleto, é um animal que tem osso, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque essa não é uma definição correta. Se você apertar aqui a pontinha da sua orelha, onde você fura papo brinco, por exemplo, que é bem molinha, isso é cartilagem. E se a gente for ver os peixes cartilaginosos, como os tubarões, ele vai ter um esqueleto feito de cartilagem. E a coluna vertebral dele também é feita de cartilagem, certo? Assim como as raias também, que são peixes cartilaginosos, e tem um esqueleto e coluna vertebral feita de cartilagem. Então a definição correta para animais vertebrados é que animais vertebrados são aqueles que têm esqueleto e coluna vertebral feita de osso, como nós seres humanos, né? Ou de cartilagem, como por exemplo os tubarões, certo? Então, todos esses animais que estão aqui nessa imagem são animais vertebrados, porque todos eles têm a coluna vertebral. Então, se você for ver aqui, por exemplo, ó, o jacaré, ele tem essa coluna vertebral, assim como todos os animais que são vertebrados têm, certo? Inclusive nós, seres humanos. Além de vertebrados, nós seres humanos também somos mamíferos, certo? Mamíferos são animais que possuem o que nós chamamos de glândulas mamárias. Na nossa espécie Homo sapiens, as glândulas mamárias são os seios, né?
o peito das mulheres. Então, quando a mulher está na gestação, na gravidez, os seus seios, né, os seus peitos, produzem o quê? Leite. Quando o bebê nasce, o bebê vai se amamentar nas glândulas mamárias de sua mãe, como a gente pode ver aqui na imagem, ó, nos seios de sua mãe. Todos os animais que são mamíferos possuem essas glândulas mamárias, que produzem o leite, e o filhotinho vai se amamentar nas glândulas mamárias de sua mãe. Certo? A gente tem aqui então uma vaca e o bezerrinho, ó, se amamenta nas glândulas mamárias de sua mãe, igual nós seres humanos, certo? Além das glândulas mamárias, todos os mamíferos têm que ter pelo. Qualquer animal com pelo é um mamífero. Pelo é uma das principais características dos mamíferos, certo? Esse pelo pode estar presente durante toda a vida do animal ou em apenas uma fase. Então, se a gente for pensar nas baleias, as baleias são mamíferos. Por quê? Quando nascem, nascem com pelo. Só que conforme elas vão crescendo e se desenvolvendo, esses pelos são perdidos. Como ela teve pelo no início da vida, ela é um mamífero, certo? Já se a gente for pensar, por exemplo, em nós seres humanos, a gente já nasce com pelo e passa a vida toda com pelo corporal, certo? Então, todo animalzinho com pelo, ele vai ser um mamífero, tudo bem? A gente fala aqui também, nessa questão de mamífero, do ornitorrinco. Então, o ornitorrinco, ele é meio que uma exceção, certo? Porque o ornitorrinco é o único mamífero que põe ovos, né? Nenhum outro mamífero vai pôr ovo na reprodução. E, além disso, o ornitorrinco não vai ter glândulas mamárias também. Então, a mamãe do ornitorrinco produz leite, só que esse leite escorre pelos pelos. E aí, o filhotinho, né, do ornitorrinco vai lá nos pelos da mãe se amamentar desse leite, certo? Só que como o ornitorrinco tem pelos, ele é considerado, então, um mamífero, certo? Então, qualquer animal com pelo é mamífero. Então, gato, cachorro, né, a vaca, o ser humano é um mamífero, certo? Além de vertebrados e mamíferos, nós seres humanos também somos primatas. Bom, primeiramente, para você ser um primata, você tem que ser um mamífero. Se você é um mamífero, o que você vai ter no seu corpo? Pelos, certo? Então, todos os primatas têm que ter pelo no corpo, certo? E aí, eu gosto de falar do urso. O urso, ele tem pelo no corpo? Tem, certo? Só que o que o urso ele vai ter lá nas patas dele? Garras. Então a gente pode ver aqui ó, que nas patas do urso ele tem garras, certo? O urso, então, ele não é um primata, certo? O urso é apenas um mamífero. Para você ser considerado um primata, você, no lugar dessas garras, você tem que ter unhas. Então nós seres humanos temos pelos e nas pontas dos dedos unhas, unhas no lugar de garras. Nós seres humanos então somos primatas. E aí se você for ver o chimpanzé, o orangotango, os macacos em gerais, o gorila, todos eles têm pelos no corpo igual a gente, né? E na ponta dos dedos da mão deles, eles também vão ter unhas. Logo, tanto nós quanto todos os macacos em gerais, chimpanzé e gorila, orangotango, somos primatas, certo? Além disso, tem outra característica bem importante de se falar dos primatas, que é o que nós chamamos de dedo oponível. O dedo oponível nada mais é do que o dedão da nossa mãe. Quando o ser humano surgiu, nós éramos quadrúpedes arborícolas, ou seja, a gente vivia nas árvores, escalando, e a gente usava a nossa mão para pular de uma árvore para outra, né, se segurando dos galhos das árvores para conseguir se locomover. Hoje a gente vive escalando? Não, né? Porém, a gente ainda tem um dedo oponível e o nosso dedão serve para a gente segurar o objeto. Então, se você for, por exemplo, tomar água, pode observar, você sempre vai usar os seus 4 dedos que dobram o copo, mas o dedão ele se afasta, né, para poder dar apoio e segurar o copo. Então esse dedão tem função de fazer você segurar objetos. E o dedo oponível, né, ele é a principal característica aí dos primatas. Por que ele se chama dedo oponível? Porque ó, nossos 4 dedinhos aqui ficam retos, mas o nosso dedão ele se afasta, então ele fica oposto, e aí a gente fala que ele é oponível, certo? Então, qualquer primata tem que ter esse dedo oponível, certo? Então, aqui a gente usava para escalar, hoje a gente usa para segurar objetos, certo? E aí, assim como nós seres humanos temos esse dedo oponível, o chimpanzé, o orangotango, né, o gorila e os macacos em gerais também têm esse dedo oponível, então, assim como eles são primatas, nós seres humanos somos primatas também. Observe que nós seres humanos temos características de primatas
e mamíferos, que foi característica da linhagem humana inteira que surgiu, né? Como a gente viu lá na árvore filogenética. E isso nos diz, então, que o nosso ancestral comum, mesmo que a gente não conheça ele, não encontrou ele, provavelmente era um primata e mamífero também, já que a gente herda essa característica de ancestral comum dele até os dias de hoje, certo? Bom, pessoal, esse foi um vídeo de introdução sobre evolução humana e nos próximos vídeos a gente vai entender, então, como o ser humano realmente foi evoluindo de passo a passo. A gente vai entender como foi evoluindo a locomoção, a dentição, o cérebro, como surgiram as ferramentas, a influência das ferramentas na evolução do ser humano, como surge a cultura, né, a parte simbólica. Então, a gente vai estudar cada um desses itens em um vídeo específico para entender como a evolução humana foi acontecendo, certo? Bom, pessoal, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado e aprendido. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.